Começa agora Vozes do Palco. Olá, você está assistindo ou ouvindo Vozes do Palco, um podcast que visa entrevistar artistas independentes. Nesta segunda temporada, estamos entrevistando artistas da dança. Meu nome é Seria Chagas, eu sou uma pessoa não binária, não tenho preferências de pronome, sou uma pessoa parda, estou usando um lenço muito bonito, vermelho na cabeça, estou com um brinquinho de sereia no lado direito, estou usando um cropped vermelho e uma saia marrom. O nosso convidado de hoje é Gilmar da Silva Sena, que é mais conhecido como professor de capoeira Angola, Liminha Sena. Seja muito bem-vindo. Olá, gratidão, primeiramente pelo convite, de poder estar aqui fazendo parte desse podcast. Gratidão a todos. Sou Gilmar da Silva Sena, nascido no estado aqui de São Paulo, na data do dia 28/12/1980, criado no estado da Bahia. Retorno a São Paulo com 9 anos de idade, aonde conheço um pouquinho da capoeira, mas não continuo, né? Paro ali um tempinho e retorno depois. Mas aqui nesse momento sou pardo, cabelos castanho escuro, pouquinho já grisalho. Uso sempre, desde que me conheço e nasceu a barba, sempre uso ou barba ou cavanhaque, já também grisalhos. Estou de camiseta verde do grupo, uso óculos e calça preta. Seja muito bem-vindo. Fala um pouco sobre quem que é o Gilmar. Vamos lá, Gilmar é uma pessoa bem simples, né? Simples, eu gosto muito do ambiente familiar, sou muito família, 2 filhos, uma neta, e gosto muito de estar envolvido com a cultura, com tudo que se fala de cultura, que se envolva a cultura, e principalmente, é claro, com a capoeira Angola. E o Liminha? Quem que é Liminha? Liminha, eu vou usar uma frase que meus alunos costumam falar para mim, né? Liminha, acho que é a pessoa que respira a capoeira, né? Porque esse apelido, Liminha, ele vem justamente da capoeira, né? E desde que me colocaram esse apelido, pouquíssimas pessoas que se envolvem, que estão dentro da capoeira, me conhecem por Gilmar, vai me conhecer sempre por Liminha. Às vezes a pessoa chega lá no espaço procurando o Gilmar, a pessoa não conhece. Então, o Liminha se tornou, acho que, o principal, apesar de não ser, mas de ser o principal nome, que é o Liminha, essa pessoa que gosta muito da capoeira Angola e que respira a capoeira Angola. Conta um pouco da sua trajetória e também de como que surgiu o seu interesse pela capoeira. Vamos lá. O meu primeiro contato com a capoeira não foi fazendo a capoeira ou praticando a capoeira. O meu primeiro contato foi com 7 para 8 anos de idade, na Bahia, onde eu presenciei uma roda de capoeira. O instrumento berimbau foi o que me chamou muito a atenção naquele momento ali da roda. Não foi nem o jogo, a brincadeira que aconteceu ali na roda, mas foi o berimbau. Passou-se um tempo, eu vim para São Paulo, vim embora para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, o meu tio, ele já fazia parte da capoeira, que é o mestre Careca, aonde ele me convida para fazer parte do grupo, e assim eu fui e estou até hoje, né, dentro da capoeira. E como que surgiu o grupo Capoeira Angola Urucungu Ancestral? Vamos lá, o grupo de capoeira Angola Urucungu Ancestral, ele nasce no dia 22/8/2019. Ele nasce justamente no intuito de trazer um pouco mais da cultura, da nossa cultura, aqui para o bairro onde está situado a capoeira Angola Urucungu Ancestral, né?
eu começo a observar algumas questões aqui do bairro, aonde me fez construir mesmo assim o grupo, porque eu vi que tinha algumas coisas relacionadas à cultura, mas que não tinha a capoeira inserido nesse contexto. E aí foi onde nasce o grupo de Capoeira Angola Urucungu Ancestral. E de onde veio esse nome? Nome Urucungu Ancestral. Eu fazia parte de um outro grupo de Capoeira Angola chamado Bahia Eu Te Amo, aonde eu me desligo desse grupo e eu fico um tempo sem grupo nenhum. E através de um escritor, mestre de Capoeira Angola também, o mestre Bel, ele escreve um livro justamente com esse nome, Urucungu Ancestral, né? E ali eu fui lá, conversei um pouco com ele a respeito do nome, e aí foi onde eu coloquei, porque eu queria colocar algo que nos remetesse um pouco à nossa ancestralidade. Então eu fiquei pensei em vários outros nomes, mas eu cheguei a essa conclusão através do livro do mestre Bel, que o Urucungu Ancestral seria o nome mais propício. Porque ancestral é da nossa ancestralidade e Urucungu quer dizer birimbau. Então foi onde surgiu essa ideia de colocar birimbau dos antigos, né? Mas não ficaria tão apresentável colocar grupo de Capoeira Angola, birimbau dos antigos. Então foi onde surgiu essa ideia através do livro do mestre de colocar o grupo de Capoeira Angola Urucungu Ancestral. É um nome bem bonito e ele tem um peso, né? Eu achei... E a história é bem legal também. Você acabou de falar de ancestralidade. Qual que é a importância dela dentro da prática? Bem, a ancestralidade dentro da prática da Capoeira Angola é de extrema importância. Porque quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando muito dessa questão da oralidade. Porque lá atrás, né, não existia nada do que a gente temos hoje, que é desses ensinos, a parte escrita, da gente ler, da gente pegar essas informações na internet de uma forma geral. Lá atrás era tudo na parte oralidade mesmo. Era falado, era explicado e ali você tinha que absorver. Então essa é a importância da oralidade. Dentro da capoeira existem algumas vertentes, como capoeira Angola, capoeira regional, capoeira contemporânea. Quais são as principais linguagens que o grupo trabalha e quais as principais diferenças entre elas? Vamos lá, eu vou falar um pouco primeiro dessa questão da linguagem, né? A principal linguagem da capoeira Angola é essa linguagem corporal, que eu costumo falar que é uma linguagem muito próxima ao teatro. Então a gente usa muito essa questão do corpo para poder falar aquilo que a gente quer dentro da roda de capoeira, dentro do jogo da capoeira. Então é muito essa questão corporal, essa linguagem corporal mesmo, através do corpo você demonstrar aquilo que você quer, aquilo que é o seu objetivo. Falando um pouquinho dessas diferenças entre as capoeiras, eu não posso falar muito nem da capoeira contemporânea e também não posso falar muito da capoeira regional, porque são as capoeiras qual eu não pratico, qual eu não faço parte. Mas as principais diferenças aí é muito básico, assim, até mesmo só de você observar, de você olhar ali, você já identifica. Por exemplo, capoeira Angola, a gente está sempre de calça, camiseta por dentro da calça e de tênis. Já a gente observa que a capoeira regional, o pessoal é sempre descalço. Uma outra característica que vai diferenciar muito é a questão daquilo que a gente chama da formação de bateria, que são a forma que a gente coloca os instrumentos da capoeira. Dentro da capoeira Angola nós temos 8 instrumentos. Na capoeira regional não tem esses 8 instrumentos, então é uma outra diferença. E eu acho que a principal de todas é a questão da característica do jogo. Geralmente a capoeira Angola é jogada um pouco mais lento e um pouco mais voltado para o chão.
enquanto a capoeira Angola regional, é jogada mais em cima e numa questão mais do combate, da luta a dois ali. E a capoeira Angola não é contra, ela é com. É diferente, né? De você estar contra e de você estar com a pessoa. Então essas são as principais diferenças aí entre elas. Sendo uma pessoa que não sou da capoeira, né? Já tive aula contigo há muitos anos atrás, acho que foi durante a pandemia, mas não pude continuar porque era distante, mas eu que sou uma pessoa que não pratico, vendo de fora, como você explicando, faz sentido. Mas para mim, assim, se eu fosse para falar, tipo, sem ter conhecimento nenhum que tem diferença, assim, para mim parece tudo igual. Mas com você falando, né, eu reparei que eu já vi que tem alguns grupos, que tem a galera que é como você falou, né, que é a pessoa que usa calça, que tá com tênis, e aí tem uns grupos que o pessoal joga descalço, e aí, bem legal, né? E a gente vai entrar numa polêmica que é tipo a capoeira. É dança ou é luta? Muito bem. A capoeira desde sempre, ela sempre foi luta. Ela sempre foi uma luta mesmo. Se a gente voltar no tempo mesmo, lá atrás, na época mesmo da escravidão, né? O negro, quando ele apanhava, quando ele era amarrado, arrastado, ele lutava para se defender. Ele não dançava, ele lutava. Então a capoeira, vindo lá de trás nesse sentido, ela é uma luta. Mas com o passar do tempo, a gente teve que colocar aí a dança no meio para ter esse disfarce, né? Que é a luta disfarçada de dança. Mas, voltando aqui à pergunta, é luta. A capoeira é uma luta que teve que se disfarçar como dança para conseguir sobreviver durante os tempos. Basicamente é isso, né? Como que você define a essência da capoeira Angola? Vamos lá. A essência da capoeira Angola, a maior essência que tem dentro da capoeira Angola é essa característica de poder agregar, juntar pessoas, né, de todos os gêneros do mundo inteiro. Essa é a essência de poder agregar, juntar mesmo pessoas. A capoeira ela tem essa essência, esse poder mesmo de juntar pessoas. E qual que é o legado do mestre Pastinha para a capoeira Angola hoje? Bem, o maior legado, assim, isso eu estou falando o professor Liminha, tá bom? Para mim, o maior legado dele foi justamente essa parte que ele nos deixa dos ensinamentos. Tanto o ensinamento oral, como o ensinamento da prática mesmo, da capoeira Angola. Como eu falei anteriormente, dessa prática de estar com e não estar contra. Acho que esse foi o maior legado que eles nos deixou dentro da capoeira Angola. O mestre Pastinha tinha uma frase, né? Que capoeira é tudo que a boca come. O que essa frase significa para você? Vamos lá. Há uns tempinhos atrás eu ouvi uma frase que me fez refletir muito a respeito dessa questão do mestre Pastinha, de que a capoeira é tudo que a boca come. A frase que eu ouvi foi a seguinte: nem todo remédio ele vai ser bom e doce, mas ele vai ser sempre necessário, né? Para mim, quando o mestre Pastinha ele coloca essa questão de que a capoeira Angola ou a capoeira é tudo que a boca come, é nesse sentido. Nem sempre dentro da capoeira Angola a gente vai conseguir engolir, absorver só o que é bom. A gente vai passar pelos momentos de engolir aquilo que não é bom, mas que vai ser necessário. Acho que essa é a ideia. Como que a tradição é preservada sem perder a capacidade de se adaptar ao mundo atual? A gente consegue preservar a nossa tradição através dos fundamentos deixados pelos mestres mais antigos.
Quando a gente consegue transmitir esses fundamentos para o próximo, sem perder essa evolução, porque essa evolução ela tem mesmo em todos os sentidos, seja ela dentro da capoeira ou fora da capoeira, a evolução ela sempre vai ter. Mas o que a gente não pode perder é justamente essa questão da tradição, qual foi nos deixado. E dentro da capoeira é justamente essa questão dos fundamentos. Quando você não perde esses fundamentos da capoeira, você consegue transmitir eles, mesmo tendo essa evolução, acho que isso já é o mais que o suficiente. E quais são os fundamentos da capoeira? Vamos lá, os fundamentos, né? Para falar de fundamento, eu vou falar um pouquinho dessa questão qual eu passei, justamente com essa questão, o que é fundamento, o que é o fundamento. Eu fiquei por muito tempo me perguntando justamente isso. O que é o fundamento da capoeira? O que são esses negócios danados desse fundamento? O que é isso? E aí, com o tempo, eu comecei a observar, a ouvir os mestres mais antigos, que eles falavam o quê? Quando se inicia uma roda, sempre vai se iniciar com aquele famoso iê e a ladainha. E isso já é um fundamento da capoeira que a gente não pode perder. O que é a ladainha? A ladainha é um momento muito particular de cada um. A ladainha ela pode ser uma parte que você vai contar a sua própria história. Possa ser que você conte a história da escravidão, história do Brasil, a história do seu mestre. Isso é uma ladainha. Então isso a gente não pode perder, esse fundamento. Entre outros, né, que são os toques dos berimbais. Isso é outro fundamento. A saída de jogo é um outro fundamento que a gente não pode perder. Então, isso são os fundamentos da capoeira, entre outros, tem muito mais. Esses são tipo a base. Exatamente. O grupo atualmente tem uma sede própria? Não, o grupo do Congo Ancestral ele não tem ainda uma sede própria, mas que estamos tentando, de alguma forma, conseguir montar algo que seja próprio para o próprio grupo, digamos assim. E existe algum território da cidade onde o grupo atua mais? Sim, existe. A gente está aqui na zona oeste de São Paulo, no Jardim João 23, e é o local onde a gente mais atua. E como que você vê o processo de formação da pessoa que joga capoeira? O processo de formação, né? Formação é a maneira com que você prepara, né, e se prepara uma pessoa para qual o objetivo que ela quer ser, né? Essa é a formação. E dentro da capoeira não é diferente essa formação, porque essa formação você pega uma pessoa que está iniciando uma capoeira e você tem que realmente, em todos os sentidos, fazer com que ela entenda que ela vai ter uma formação totalmente diferente daquela formação que ela já tem como base. Ela chega na capoeira com o pensamento de que a capoeira, por exemplo, é simplesmente o ato de você dar um mortal. Na cabeça da pessoa já está com aquela formação. E você tem que fazer uma desconstrução dessa formação. Construir, fazer com que a pessoa entenda que, por exemplo, dentro da capoeira Angola não tem o mortal. A gente não faz o mortal. Então, esse é o processo realmente de formação. É você fazer com que a pessoa entenda que a capoeira Angola ela tem um objetivo, ela tem um alvo a ser atingido. E qual que é a importância e o simbolismo dos títulos dentro da capoeira? O título, né? O título é o que inicia, é o que prepara a pessoa para ser aquilo que ela almeja ser dentro da capoeira. Então, eu vou lhe dar alguns exemplos. Um exemplo, na verdade, que é de uma frase que eu ouvi do mestre Cláudio, que eu gostei muito dessa frase, que faz muito sentido para dentro da capoeira Angola. A pessoa que ela recebe um título, por exemplo, de treinel dentro da capoeira Angola,
não quer dizer que ela seja realmente um treinel. Esse título de treinel está preparando essa pessoa para ser um treinel. Quando ela pega um título que é o próximo título, que é o título de professor, isso quer dizer que ela realmente é um treinel. E quantos títulos tem? Isso varia muito de grupo para grupo. Eu vou falar do grupo Urucungo Ancestral, né? Se falando realmente de título, mas eu vou colocar aqui como se fosse uma escadinha, os degraus que a gente tem que passar para poder chegar nesses títulos, tá? Você chega lá na capoeira como aluno, isso grupo Urucungo Ancestral, tá, gente? Aluno, aí ele vai para aluno iniciante, aí do aluno iniciante ele vai para o aluno responsável, aí do aluno responsável ele pega o primeiro título, que é o título de treinel. Aí depois do título de treinel ele pega o título de professor ele vai pegar o título de contramestre e por último ele pega o título de mestre. Mas dentro de outros grupos, possa ser que não siga essa ordem ou que sejam outras coisas, mas isso é de grupo para grupo. E qual que é o papel do berimbau na capoeira Angola? O berimbau, a gente falar de berimbau é assim, o berimbau dentro da capoeira Angola é o que conduz realmente a roda de capoeira. Esse é o papel do berimbau, de conduzir a roda. O berimbau, ele nos diz justamente aquilo que a gente quer que aconteça naquele momento. Seja um jogo mais tranquilo ou um jogo um pouco mais rápido, um toque mais cadenciado, esse é o papel do berimbau dentro da capoeira Angola. Qual que é a diferença entre gunga, médio e viola dentro da bateria? Dentro da bateria da capoeira Angola, a diferença entre o gunga, médio e viola é na sonoridade. O gunga, o berimbau gunga, ele vai ter um som mais grave. O médio, ele vai ter um som ali mais intermediário, digamos assim. E a viola, ele vai ter um som bem mais agudo do que os outros dois. E uma outra diferença é a diferença de toques. O berimbau gunga dentro da capoeira Angola, ele vai tocar o toque de Angola. O berimbau médio, ele vai tocar o toque de São Bento Pequeno de Angola. E a violinha, para alguns grupos, vai ser o toque de São Bento Grande de Angola. E para outros grupos, eles falam que a viola é livre para fazer suas variações. Dentro do grupo Urucungo Ancestral, a violinha ela é livre para fazer suas variações. Então, as principais diferenças são essas. E como que o toque do berimbau determina o tipo de jogo na roda? Bem, o toque do berimbau ele define não só o jogo, mas ele define a roda também, de como você quer conduzir ali aquela roda, de que forma você quer que a roda transpareça para as pessoas que estão na roda e para quem está fora da roda também, que é tão importante quanto você está na roda, e você estar fora dela também é muito importante. E é através da cadência do toque. Se a cadência do toque do berimbau gunga começa com a cadência mais lenta, o jogo ele tem que corresponder a isso, tem que ser um jogo um pouco mais lento. Os mestres mais antigos, eles falam que o primeiro jogo da roda que se inicia tem que ser um jogo lento e um jogo mais estudado, aonde você observa mais os movimentos do seu companheiro de jogo. Ele fala que a partir dos 5 minutos do primeiro jogo em diante é aonde você, realmente o berimbau, ele pode mudar essa cadência. Então essa é basicamente as diferenças. Ou você começa um pouco mais lento, que é o ideal, mas tem grupos por aí que já começam de uma forma não lento,
Já na pauleira. Exatamente, que é normal. Eu não vou dizer que quem é que está certo, quem é que está errado, porque isso vai muito de grupo para grupo. Cada grupo faz a sua lei. Exatamente. Basicamente, né? E o que significa responder ao berimbau no jogo? Vamos lá. Essa pergunta, ela é interessante, mas eu precisaria... Eu vou tentar explicar aqui oralmente, e se preciso eu pego Acho que o seria berimbau legal. para demonstrar. O berimbau, quando a gente começa uma roda de capoeira, que eu falei um pouquinho lá atrás, dessa questão dos fundamentos, né? E essa questão de se iniciar a roda do berimbau simplesmente com o toque da nota solta no berimbau, e que já vem 2 ao pé da roda, isso é responder, uma das formas de responder ao berimbau. Uma outra forma de responder ao berimbau é quando o jogo já demorou ali acima de 5 minutos e você quer que esse jogo finalize, você simplesmente abaixa o berimbau e faz novamente essa nota solta. Isso quer dizer para os 2 jogadores ali que aquele jogo se encerrou. Mas tem alguns mestres que, em vez de encerrar esse jogo, ele chama os 2 jogadores ao pé do berimbau, que a gente chama ao pé do berimbau, e ali ele fala alguma coisa que, na maioria das vezes, as pessoas não vão ouvir, que só diz respeito aos 2 que estão ali, mas de alguma coisa que aconteceu de errado na roda, ou que um está fazendo, que o outro não está correspondendo, ou que o jogo já está ali muito mais pegado, digamos assim, e naquele momento não há essa necessidade, então o berimbau ele faz essa chamada, né? Então isso é responder ao berimbau. Vou fazer aqui agora para vocês entenderem um pouco melhor, né, na prática, o que seria responder ao berimbau. Quando a gente inicia uma roda de capoeira, geralmente a gente inicia tocando o berimbau aqui na nota solta, aonde já tem que estar 2 jogadores aqui ao pé do berimbau. Isso é o primeiro exemplo de o que seria responder ao berimbau. Então, nesse ato de fazer aqui esse toque, isso aqui já é você entender que você tem que responder ao berimbau e vir ao pé da roda. Uma outra forma de se responder ao berimbau é quando o jogo ele já se iniciou e eu quero parar esse jogo, finalizar o jogo. Da mesma maneira, eu vou fazer o toque de Angola e vou fazer a chamada para parar, que é simplesmente abaixando aqui o berimbau e fazendo o toque. Quando eu faço esse ato de abaixar o berimbau e fazer o toque da nota solta, o jogador ele tem que entender que esse jogo ele vai se finalizar, onde ele vem ao pé da roda, cumprimenta o seu companheiro e o jogo acabou. Em outras ocasiões, possa ser que dentro desse jogo tenha acontecido algo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa está jogando, o cadarço do tênis da pessoa desamarrou e a pessoa não percebeu. O berimbau, ele faz essa chamada e a pessoa tem que entender que é o chamado do berimbau. Ela tem que encostar o pé da roda para entender o que está acontecendo. Então, da mesma maneira, eu estou tocando e eu vou abaixar o berimbau e eu vou chamar as 2 pessoas ao pé da roda. Aqui no pé da roda, eu vou indicar para ela que o tênis dela está desamarrado ou que a camiseta dela está por fora da calça, ou que aconteceu algo um pouquinho mais ao extremo ali, aconteceu um golpe do jogador um pouco mais experiente
em cima do jogador menos experiente e ali eu entendi que poderia a pessoa sair machucado ali da roda. Então, também eu posso fazer esse chamado e a pessoa tem que entender que ela tem que responder e vir ao pé do berimbau e ouvir. Na maioria das vezes a pessoa tem que ouvir. Olha, vai um pouco mais devagar, presta um pouco mais de atenção no que você está fazendo. Né? A pessoa tem que entender isso. Mas só que essas coisas a gente não fala simplesmente na roda de capoeira num tom de voz alto para todo mundo ouvir, para não constranger ninguém, né? A gente fala aqui baixinho para a pessoa, né? A gente chega até a agachar mesmo, aqui porque a pessoa vai estar agachada, a gente abaixa um pouquinho aqui mesmo para falar com a pessoa, olha só, vai um pouquinho mais devagar, a pessoa é inexperiente, ela começou a capoeira tem pouquinho tempo, vai um pouquinho mais devagar com ela. E isso é responder ao berimbau, tá ok? Nossa, é muito incrível, né? Quem vê de fora não percebe que o berimbau está ali como um código, como uma linguagem. E é muito rico, né? Vem da ancestralidade. Se a gente pensar que, por muito tempo, o berimbau, não só o berimbau, né? A capoeira, né, era criminalizada, a capoeira não era bem vista. Foi por muito tempo praticada por pessoas escravizadas e provavelmente o berimbau também eram formas de se comunicar enquanto estava ali, tipo, tem gente vindo, é muito interessante isso, né? Tipo, tem algo errado ali. E eu acho que também é um lance de você, tipo, entender o entorno. Você tá prestando atenção em tudo, né? Tá prestando atenção na roda, mas tá prestando atenção, tipo, nos códigos que um berimbau dá também. Falando no berimbau, né? Existe uma dimensão espiritual no som do berimbau? Isso, mais uma vez, eu vou enfatizar um pouco essa questão, porque talvez para outros grupos, para outras pessoas, tenha um outro significado que a gente entende e compreende também. Mas existe sim, né, uma dimensão espiritual. Para mim, essa dimensão espiritual é todo o espaço que o som do berimbau ocupa. Ou seja, aonde ele for, aonde você ouvir, possa ser que seja numa roda de capoeira, que você esteja passando na rua e você ouve um toque do berimbau, para aqueles que têm esse lado um pouco mais sensível, digamos assim, do lado dessa dimensão espiritual mesmo, ele já vai sentir algo de diferente só de ele ouvir o toque do berimbau. Um exemplo para vocês, o grupo Urucungo, a gente costuma fazer uma roda aqui na feira do bairro, na feira de domingo. Que legal. E muitas pessoas, elas param lá nessa roda, porque elas falam, eu estava lá na feira e eu ouvi o toque do berimbau e eu comecei a andar procurando onde que era esse toque do berimbau. Então, é por isso que eu coloco nessa questão de que essa dimensão é todo o espaço onde o som do berimbau ocupa, onde ele vai. E conta um pouquinho sobre a construção do berimbau, né? Porque olhando, tipo, é algo super simples que faz um som absurdamente lindo, né? Exatamente. Essa questão aí, né, da construção do berimbau vai desde a escolha da madeira, qual nós chamamos de verga, desde a escolha da cabaça, o arame, isso aqui é o que vai compor aqui o berimbau. Até mesmo o próprio ramin, que é o que segura, o que conecta, né? A cabaça com a madeira, com alguns chamam de corda, né? A gente fala arame do berimbau mesmo, dentro da capoeira. É o que conecta para poder sair o som, e a cabaça ela é como se fosse uma caixa de ressonância. Mas que não é algo tão simples, né? A gente bate o olho num berimbau e fala realmente, nossa, que lindo, né? Que som legal. Mas não é tão simples. Por quê? Para você construir um berimbau, primeira coisa você vai escolher a madeira, um exemplo, não seguindo essa ordem. Você vai escolher uma madeira, que é a madeira que a gente chama de
biriba, candeia, pequiá, entre outras. A mais tradicional, a mais conhecida é a biriba. Você vai lá, escolhe uma biriba, você acha ela bonita, você fala, nossa, que madeira legal, bonita, retinha. Aí você chega na sua casa, você descasca ela, você raspa, você lixa, você coloca aqui na pontinha do birimbau, aqui esse corinho que tem. A gente faz do outro lado o famoso pezinho do birimbau, que pode ser assim, mas pode ser de forma diferente também. Aí você vai lá, você pega o arame, coloca aqui a sua cabaça, que é a caixa de ressonância, mas aí você vai tocar e não sai o som que você imaginou que ia sair. E o Na que faz maioria nessa das hora? vezes não chega nem perto do som que você imaginou. E aí é todo um trabalho mesmo de paciência, de você ir testando. Às vezes a madeira, vou dar um exemplo, quero fazer um birimbau gunga, que é esse birimbau da cabaça maior, do som mais grave. Você coloca, você fala, pô, cabaça legal, deu um som legal, mas ainda está meio fora daquilo que eu quero. Então é a questão da madeira, da verga. Ela tem que ser uma verga um pouco mais flexível, ela não pode ser muito rígida. Quanto mais rígida for a verga, mais agudo o som vai ficar. Então é todo esse trabalho mesmo de paciência, de você ir testando. Às vezes você comprou 10 vergas, 10 cabaças, e você chega na sua casa dessas 10 vergas, dessas 10 cabaças, você consegue fazer um birimbau. Nossa. Porque a madeira ela não casa com a cabaça, o som também não casa. E aí você tem que ir testando. Já testei essa cabaça nessa verga, eu vou testar outra. Não deu certo, ainda não foi o som que eu quero. Vai para a próxima. Então é um trabalho de muita paciência mesmo, assim, de você chegar ao som que você quer. Agora, se você também, eu quero fazer um birimbau, mas eu não quero esse birimbau que ele seja tão perfeito como aquele lá que eu ouvi, aí é uma questão pessoal sua. Mas o certo mesmo é você fazer um birimbau que corresponda àquele som que você quer chegar. E fora essa questão verga e cabaça, nós temos outros elementos que compõem o birimbau, que acompanham o birimbau, né? Uma das questões é o arame, que hoje esse arame ele está industrializado. Você pode comprar ele aí na internet, enfim. Mas no meu caso, liminha, eu não compro ele industrializado. Eu faço da mesma forma que os mestres mais antigos faziam, que vai numa borracharia e pega um pneu de carro, que é aquele pneu lá que vai ser descartável mesmo. Você pega ele, de preferência, né? Possa ser que outros grupos use diferente, mas eu gosto de usar o pneu aro 13. O arame não é muito grosso, mas ele também não é muito fino e ele acaba chegando na sonoridade que eu preciso, que eu quero. Então, essa é uma das questões, é o arame. Outra questão é a questão, eu vou colocar como a cordinha, mas não é cordinha, tá, gente? Isso aqui chama-se raminho. A cordinha que você coloca aqui na cabaça, que você tem que fazer 2 furos nela, passar o raminho por dentro, fazer o nó. Esse nó também não pode ser muito largo, ser uma questão do raminho ficar muito grande. Isso você vai ajustando também conforme você vai tocando o birimbau e conforme a sonoridade que você quer que ele chegue. Então não pode ser muito grande. Geralmente eu uso aqui menos que 2 dedos. Aqui, 2 dedos já não entra legal aqui, próximo do raminho. A outra questão é a questão aqui, eu vou abaixar aqui um pouquinho o birimbau para vocês enxergar melhor. Essa outra ponta aqui do arame, que é onde a gente dá o nó mesmo aqui para segurar o arame com a madeira envergada. E eu gosto
de usar, aqui eu não gosto de usar o mesmo aqui, que é o raminho, que está aqui embaixo. Eu acho que o raminho ele fica muito liso, ele escorrega muito, porque geralmente a gente passa um verniz aqui na madeira para ficar uma coisa mais apresentável, né? Então eu uso o barbante. Em vez de usar o raminho, eu uso o barbante, que eu acho que ele segura um pouco mais. Temos também a questão da baqueta. Eu, particularmente, eu não gosto da baqueta muito pesada, eu uso ela um pouco mais leve. Geralmente, assim, é uma questão aqui que eu vou comentar, mas eu nunca peguei, assim, para medir realmente o tamanho dela, assim. Eu faço uma coisa meio que no olhar mesmo, assim, eu olho o tamanho, e geralmente ela é feita de bambu. Ela é feita do bambu. Aí nós temos aqui também o dobrão, que hoje é bem diferente do que era usado lá atrás, com os mestres mais antigos, que já não estão mais aqui com nós, já se foram, mas é bem diferente. A gente falou um pouco da tradição e evolução, o dobrão teve justamente essa evolução, porque lá atrás usava-se uma pedrinha mesmo, pegava uma pedrinha, aquelas pedrinhas de rio, e usava para tocar. Passou-se um tempo, o pessoal usava aquelas moedas, a moeda mesmo, aquelas moedas antigas, umas moedas grandes, era usada essa moeda. Aí foi se passando o tempo, o ser humano ele foi evoluindo nessa questão das construções e foi feito o dobrão, né, que é esse aqui que eu estou na mão. Existem outros, existe o dobrão de várias formas de ser feito. Tem o dobrão feito de alumínio, tem o dobrão hoje já feito até mesmo de pedra de mármore, mas o mais tradicional é esse aqui feito de latão. Então, é mais uma pecinha aqui que compõe o berimbau. E nós temos também a questão do cachixi, né, que é essa cestinha aqui feito de palha. No caso, esse aqui já teve uma pequena evolução, que esse aqui ele não é feito de palha. É o mesmo mecanismo para fazer ele. O fundo é feito da própria cabaça. É o fundo aqui, corta-se a cabaça no diâmetro que você deseja e faz ele de palha, né? Que é com palha, eu vou mudar aqui um pouco o termo, a gente fala palha para fazer o berimbau, para fazer o cachixi, mas na verdade é o junco, né? A gente chama de junco, cipó, e hoje já teve essa pequena evolução que ele é feito, que a gente chama de cipó sintético. Esse aqui é feito do cipó sintético, mas que basicamente é o mesmo som. Só que a durabilidade dele é um pouquinho maior do que o outro. O outro, com o tempo, essa palha, o junco, o cipó, ele resseca e ele começa a quebrar, diferente do junco. Então, é a construção de um berimbau, né? Você construir ele, né? Se você quer construir um berimbau viola, aí já é totalmente diferente, digamos assim, porque a cabaça vai ter que ser menorzinha, vai ter uma cabaça bem menorzinha para o som ficar mais agudo, e a verga vai ser uma verga muito mais rígida do que essa daqui. Essa daqui é bem flexível. Para a viola não vai funcionar você colocar uma verga flexível na viola, que aí não dá esse som agudo, ele vai dar um som legal, mas não fica agudo. Então, é basicamente isso. Trabalhoso, não é nada fácil de se fazer, bem trabalhoso mesmo, mas que é necessário. Você que quer fazer parte aí da capoeira, quer fazer de um pouco um tudo dentro da capoeira, a construção do berimbau faz parte. E quanto tempo demorou para você aprender a fazer os berimbais? Não sei se é berimbais ou berimbaus. Enfim. Essa questão de fazer o próprio berimbau, a questão da madeira, a questão da cabaça,
ramim, arame, o barbante, o próprio couro ali em cima para colocar na ponta do berimbau, não foi tão trabalhoso para mim não, assim. Basta você, como eu falei, basta ter um pouco de paciência que você consegue. Para quem... Hoje eu faço um pouco mais rápido o berimbau. Descasco a madeira rápida, limpo a cabaça, porque tem que fazer um corte, ela vem cheia de semente aqui dentro, tem que tirar a semente, tem uma pele aqui dentro que você tem que raspar, é bem trabalhoso. Hoje eu faço um pouco mais rápido. Mas quem vai iniciar para fazer não é tão rápido assim, até porque a gente requer um pouco mais de cuidado também, porque a gente vai usar algumas ferramentas que possa vir te machucar. Então, a pessoa que está iniciando, ela vai cortar a madeira aqui com serrote, ou vai usar serra elétrica, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para não se machucar. O corinho aqui em cima, geralmente, ele fica um pouco maior do que a espessura, o diâmetro aqui da vega, você tem que cortar. Então, toda essa questão do trabalho. Agora, para mim, o que foi mais trabalhoso nessa questão de confeccionar o berimbau, foi essa questão do som. Eu fazia já os berimbais, assim, ou berimbau, como assim você preferir, e eu ia tocar e as pessoas falavam assim para mim, esse berimbau tá com som preso. Esse berimbau tá com som preso. É bonito, mas tá com som preso. E eu não entendia isso, o que era o berimbau tá com som preso. E isso só veio com o tempo de você ouvir de novo. Aí é que eu fui entender que essa questão do berimbau com som preso era simplesmente você igualar o que a gente chama de nota solta com a nota presa. A nota presa, essa nota um pouquinho mais apertada que a gente tem que... Então, esse som ele tem que se igualar um com o outro. E os berimbais que eu fazia, o som solto ficava legal, mas a nota, que a gente chama de nota presa, realmente ficava preso, o som não saía. Então, essa foi a parte que foi mais trabalhosa assim para mim, foi entender essa parte. Mas era uma parte de percepção mesmo, de você ouvir e entender. Então, é um passinho da tartaruga mesmo, devagarzinho, para poder você conseguir fazer realmente um berimbau com um som bom, de qualidade. Além do berimbau, quais são os outros instrumentos que compõem a roda da capoeira? Isso vai variar bastante também na questão de grupo para outro grupo. Eu vou falar do grupo Urucungo mais uma vez, né? Eu acho que a gente está dentro desse padrão do que tem que ser formado dentro da capoeira Angola. Os instrumentos que a gente utiliza são berimbau, pandeiro, agugu, reco-reco e o atabaque. Sendo que na nossa formação a gente usa 3 berimbais, gunga, médio e viola, 2 pandeiros, um agugu, um reco-reco e um atabaque. E eu imagino que, assim como o berimbau, eles também têm cada um a sua função dentro da roda. Sim, cada um tem uma função específica, né? Para a gente não sair, digamos assim, do padrão qual a gente quer conduzir a roda. O berimbau berra-boi ou gunga, a gente usa o toque de Angola, bem cadenciado, fazendo ali uma ou outra variação. O berimbau médio a gente vai fazer o toque também bem cadenciado, só que com toque diferente do gunga, que é o toque de São Bento pequeno de Angola. E a violinha a gente utiliza ele para fazer o toque de Angola, ou São Bento grande de Angola, ou suas variações. Falando-se dos pandeiros, a gente usa 2 pandeiros. Um pandeiro simplesmente vai manter o ritmo, e o outro pandeiro ele fica um pouco mais livre para fazer algumas variações. O agogô, por ser um instrumento confeccionado de ferro, a gente não costuma fazer variações e também não tocar ele muito forte, porque senão ele se sobressai aos outros instrumentos. O reco-reco também é um instrumento construído geralmente de bambu, né, da madeira. Também é um instrumento ali também que não tem muito como fazer variações nele. O atabaque,
em alguns grupos é permitido fazer algumas variações. Mas a pessoa que toca ali o atabaque, ele tem que saber o momento certo de fazer essas variações, de que forma ele vai fazer, porque senão é um instrumento que, como ele é um instrumento muito grave, ele acaba se sobressaindo também sobre os outros instrumentos e acaba perdendo aí essa cadência, né, qual a roda está sendo mantida. Como que é o aprendizado musical dentro da capoeira? Hoje está bem mais fácil esse aprendizado, né? Quando eu comecei a praticar a capoeira, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje, por exemplo, para tocar um berimbau. Hoje a gente já classificou aí 3 notas para o berimbau, que é o que a gente chama de nota solta, o chiado e a nota presa, né? Qual que seria a diferença entre os 3? A diferença eu precisaria mostrar para você com o berimbau, mas eu vou tentar aqui de alguma forma demonstrar. A nota solta geralmente é aquela nota mais grave, que é o tom, 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 tom. Ou a nota presa é aquele que a gente chama de din, né? A gente fala o din, o famoso titom, din. Esse din seria a nota presa. E a nota chiada é o chiado mesmo, onde você só encosta o dobrão ali no arame, ele fica o chiado, ele fica o tch, 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 tch. Então essas são as 3 notas, né? Hoje a gente ensina dessa maneira. Antigamente não era dessa maneira. Quando eu comecei lá atrás, era muito esse lance de você ver a pessoa tocando, ouvir, e na maioria das vezes isso é engraçado, porque na maioria das vezes, quando eu comecei realmente a tocar, aí eu via alguém fazer algo de diferente, eu ficava observando, e eu saía da aula e eu ia até em casa reproduzindo esse som, com a boca mesmo, eu ia reproduzindo, eu chegava em casa, armava o berimbau e passava isso para o instrumento. Que legal. Então era bem mais difícil. Hoje está bem fácil você aprender qualquer um dos instrumentos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do pandeiro, né? O pandeiro, a gente antigamente também era esse mesmo esquema. Ouvia e tocava. Via a pessoa fazendo, ia lá e tocava. Hoje o pandeiro, né, já colocou o famoso 1, 2, 3, né, no pandeiro. O 1, a gente fala que 1 é o polegar, né? O 2 é o tapa, é a mão inteira. E o 3 volta para o polegar de novo. Então ficou muito mais fácil hoje você aprender a tocar um instrumento dentro da capoeira do que antigamente. Antigamente era bem mais difícil mesmo. Quantas e quantas vezes eu chegava em casa e eu colocava mesmo lá no som e eu tentava. Era uma questão de ouvido mesmo. Eu armava o berimbau, colocava lá os mestres mais antigos cantando, tocando, e eu buscava reproduzir aquele som. Hoje não, hoje você chega, o aluno já pegou, a gente costuma falar que o aluno pegou tudo isso já mastigado, né? Já pronto. Então tá bem mais fácil. Então é mais ou menos dessa forma que a gente ensina hoje. E eu acho que você já acabou já respondendo um pouco dessa questão, né? Como que você vê a importância da arte e educação e como ela reverbera, tipo, na sua trajetória individualmente e também como professor de um grupo? Tanto como professor e quanto pessoalmente, ela reverberou assim praticamente da mesma forma. Não teve muito essa mudança não, porque eu venho de uma família, digamos assim, tradicional, nordestina mesmo, aonde o filho, ele sempre obedecia o mais velho. Não importava se era o pai, se era a mãe, era o irmão mais velho, você tinha que ouvir o irmão mais velho e assim ia. E isso eu consigo hoje entender que dentro da capoeira não pode ser diferente. Por quê? Porque tem o aluno mais velho dentro da capoeira. E quando eu falo de aluno mais velho, isso aqui é interessante as pessoas entenderem. Quando eu coloco nessa questão, é o aluno mais velho, eu não estou falando dentro da capoeira, não estou falando de idade. Dentro da capoeira eu estou falando do tempo de capoeira que ele tem. O cara tem 10 anos de capoeira, entrou o aluno que tem 1 ano de capoeira, ou 1 dia de capoeira. Ele tem que ouvir o aluno mais velho. Ele tem que entender isso.
E sempre no final das minhas aulas, eu costumo terminar com uma frase. Eu pergunto para os alunos, o grupo Urucungu Ancestral é? E os alunos respondem, Angola, educação e respeito. Porque eu venho justamente dessa ideia de que tem que ter a educação e o respeito. Então, isso reverberou muito na minha vida em todos os sentidos. E como que você vê os impactos da criminalização histórica da capoeira na forma como ela é vista, praticada e valorizada, né? Ela já deixou de ser criminalizada faz um tempo, mas assim, na sociedade mesmo a gente vê que as pessoas ainda continuam vendo a capoeira com o olho torto, né? Assim, esse impacto ele tem até hoje. Não adianta a gente dizer que não tem, porque esse impacto ele existe de formas diferentes, mas existe. Aí eu costumo falar que hoje a nossa luta para isso é diferente também, né? Quando foi proibido mesmo, a capoeira foi considerada como crime, até 1937 foi considerado como crime. Você não podia praticar a capoeira, você não podia jogar capoeira, que você era preso mesmo. E isso ficou ali para a sociedade daquela época, ficou, e aí, mesmo passando todo esse período, as pessoas queriam ir para a capoeira, mas ficou na mente ali dos mais antigos, onde eles falavam que não vai não, porque a capoeira é coisa de malandro. A capoeira não é coisa de trabalhador, né? E voltando mais atrás ainda, essa mesma questão, o negro escravo, ele também não podia. Mas ele lutava para se defender, certo? Então, hoje, a nossa luta nesse impacto é outra. É totalmente diferente, mas não deixa de ser um impacto que veio lá de trás. Esse impacto que veio lá de trás, como a capoeira marginalizada, como a capoeira de malandro, como a capoeira, igual muitos falam, a capoeira do famoso vadio, né? Que é do termo vadiar capoeira Angola, ele pegou esse lado por mais a questão do pessoal ali, né? Hoje a nossa luta é outra, mas continua sendo uma luta de impacto. Por quê que essa luta é outra? Hoje nem todo mundo, infelizmente ainda, dentro da capoeira, nem todo mundo aceita outros gêneros fazendo a capoeira. Por muitos anos, existe até músicas da capoeira onde fala assim, que a capoeira é para homem, menino e mulher. Mas por muitos e muitos anos foi só para o homem. Pode observar isso, foi só para o homem. Você chegava na roda de capoeira, onde 99,99% era homem. E aquela mulher, que a música fala que era de homem, menino e mulher, o menino era aquele que estava na roda, mas ele não participava de muitas coisas dessa roda. Ele não tocava, ele não cantava, ele simplesmente ficava na roda. Então, hoje a nossa luta, pelo menos a luta do Liminha, do grupo Urucungu Ancestral, é contra tudo isso. E você já passou por algum tipo de repressão por causa da capoeira? Já. Eu começo a capoeira, como eu já falei anteriormente, em 92. E eu saía do bairro onde eu morava, eu me deslocava até o outro bairro para fazer capoeira. E a gente ia andando. E teve um belo dia que eu já estava um certo tempo na capoeira e eu fui para a capoeira nesse dia e meu tio, ele não foi comigo. E dia de sexta-feira era o dia que rolava a roda mesmo do grupo. Terminava a roda, o pessoal ia ali, quem ia tomar seu refrigerante ia tomar seu refrigerante, quem ia tomar sua cerveja tomava sua cerveja, enfim, e ficava todo mundo ali no bate-papo mesmo. E quando eu vi o horário, já tinha se passado, já era assim bem tarde, e eu voltei andando para casa. E no meio do caminho aconteceu justamente esse lance da malandragem. Ia vindo um carro da polícia, eles não chegaram a me parar, mas o carro foi andando devagarzinho assim, e eles foram perguntando para onde eu ia, de onde eu estava vindo, e eu falei que eu estava vindo da capoeira indo para casa. E um dos policiais falou assim para mim, vai para casa, que capoeira é coisa de malandro, capoeira não é coisa de gente honesta, assim, sabe? Ele ficou falando um monte de outras coisas. Então, acabei passando por isso, sim. Caramba, que
Pesado isso, né? É bem pesado. E você comentou também sobre que agora existem mais mulheres dentro da capoeira. Dentro do seu grupo tem mulheres? Você consegue ver hoje em dia mulheres ocupando mais espaços dentro da capoeira? Sim, no grupo tem mulheres e a nossa busca é justamente essa de não ter só a mulher, né? Mas é ter a mulher dentro do grupo, ela ocupando os espaços, qual, né, entre aspas, se dizem que é do homem, né? Que é de tocar um berimbau, que é de cantar uma ladainha, que é de tocar um pandeiro. Acho que a mulher, ela tem, se ela tá ali praticando, se ela tá fazendo, ela tem esse mesmo direito, ela tem essa mesma função. E quais foram os maiores perrengues que você já enfrentou sendo professor, né, ao longo do tempo, mas também o tempo que você pratica capoeira? Esses perrengues, acho que a maioria, se não passou, acredito eu que ainda vai passar dentro da capoeira, porque são praticamente os mesmos perrengues, né? Que é a questão, a galera muito quer saber essa questão de que linhagem que você veio da capoeira Angola. Quem foi seu mestre? Quem é seu mestre? Então, esses é um dos perrengues que a gente passa, né? Outra questão é os perrengues do próprio título. Por que você pegou esse título? Quem te deu esse título? Então, as pessoas estão sempre nessa questão, nesse debate de que você não é capaz de ter aquele título, seja porque a pessoa acha que você não joga, porque você não toca, porque você não canta, ou até mesmo por essa questão que eu acabei de falar da linhagem. É porque você veio de uma linhagem que não é um exemplo aqui, tá? Que não é da linhagem do mestre Pastinha. Você veio de uma outra linhagem, você é da linhagem lá do mestre Cobrinha. Então, existem esses perrengues, né? Essas discussões dentro da capoeira Angola, mas que, na verdade, a capoeira Angola nunca foi uma só. Da mesma forma que teve lá atrás o mestre Pastinha, que foi o grande percursor da capoeira Angola, mas já existia a capoeira Angola antes do mestre Pastinha e já existia outros mestres também da capoeira Angola. Então não tem por que ter esses perrengues de título, de linhagem, mas ainda tem. Por incrível que pareça, ainda tem isso dentro da capoeira. A gente acaba também enfrentando algumas dificuldades em termos de obter espaços. Que essas dificuldades elas vêm de várias formas. A gente pega, vou alugar um espaço simplesmente para dar aula de capoeira. A gente acaba caindo naquele contexto onde hoje para você alugar um espaço se torna muito caro e você tem que ter alunos suficiente para suprir aquelas necessidades do espaço. Se é um espaço público, não todos os espaços, não quero generalizar, não é isso, mas a maioria dos espaços públicos a gente tem essa chance de dar aula, a gente acaba passando por algumas questões também de dificuldade de chegar, o espaço está ocupado com outra atividade, de chegar, o espaço não está sendo utilizado, mas o espaço está fechado e simplesmente as pessoas ignoram. E que na maioria das vezes eu observo que isso acontece especificamente com a capoeira. Com a capoeira. Eu faço parte de um espaço onde ele é público, mas onde eu já passei por essas dificuldades de chegar, o espaço está fechado. É porque esse espaço hoje vai ser utilizado para outra questão. A gente é remanejado para outro espaço e a gente volta e vê que aquele espaço continua fechado e que ninguém utilizou. Ou simplesmente já passei por alguma questão de eu estar utilizando o espaço e marcarem outra atividade para aquele mesmo dia, para aquele mesmo horário. E as pessoas simplesmente assim, é porque eu imagino desse jeito. Porque a capoeira a gente vai tirar a capoeira e vai botar a outra atividade. Então isso é ruim, para falar o português correto, não só para a capoeira, não só para quem está dando aula, mas para uma forma da cultura em forma geral, né? Porque a capoeira a gente está nessa luta constante, acho que já passou da hora de tudo isso acabar. Já aconteceu comigo eu estava num grupo de teatro,
que a gente frequentava, a gente ensaiava nesse espaço, mas que era sempre essa luta também. Quando a gente chegava lá, tipo, o espaço que vocês usam sempre, vocês estão todo dia aqui, hoje vocês não podem usar. Ou, tipo, do espaço tá fechado e, nossa, ninguém sabe onde tá a chave. E aí ficar nessa batalha, assim, você tava lá todo dia, mas parecia que ninguém nunca te via. Era péssimo, péssimo demais. E é ruim pensar que isso continua hoje, que a gente fazia isso em 2014, 2015, e eu acho que 2018 também. E pensar que quase 10 anos depois, esses espaços culturais continuam com esses entraves, né? Com cultura, com luta, dá uma raiva. Porque você pensa nesses espaços que são de política pública, que na teoria deveriam ser espaços para todo mundo usar, mas existem vários entraves, né? Você não consegue usar, aí você fica, para quem quer esse espaço? Por que esse espaço está ali se ele realmente não está aberto para todo mundo, né? E por que fazer capoeira ainda em 2026? A prática da capoeira em 2026, além de ser a nossa própria cultura, a nossa arte, ser aquilo que a gente acredita em todos os sentidos, seja ela na parte da educação, até mesmo na parte do emocional, praticar a capoeira nos leva a ter uma outra direção, uma outra dimensão, né? Eu costumo dar esse exemplo lá para os meninos, né? Que a gente não pratica capoeira ainda, a gente está andando na rua, um exemplo, vai lá no chão ali, pisou, escorregou, caiu, aí fica nervoso, mas não volta lá naquele mesmo local, naquele mesmo momento, para chutar o chão. Mas dentro da capoeira, a gente vê isso, né? A pessoa levou uma rasteira que faz parte da capoeira, levou uma cabeçada que faz parte da capoeira e ela quer responder com a agressão. E a capoeira ela nos dá justamente essa direção de por que eu não voltei lá para chutar o chão e por que eu quero chutar aqui o meu companheiro que está aqui comigo. Então a capoeira, no meu ponto de vista, ainda é algo que nos leva além da própria capoeira. Por isso praticar ela em 2026, né? Porque está me levando além do que simplesmente a capoeira. Está me levando a entender aquilo que eu posso, aquilo que eu devo, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não devo fazer. A capoeira nos dá essa direção, né? Quando a gente começa a entender e compreender a dimensão que ela tem, a grandeza que ela tem. Não é só como luta, não é só como a dança, não é só como a cultura. Ela vai além. Ela vai muito além. Se a gente pegar os grandes mestres, mesmo os grandes, antigos, que eles não sabiam nem ler, nem escrever. Mas a sabedoria que esses homens tinham de nos transmitir algo ali oralmente, e o que era mais incrível assim, é que as pessoas entendiam. Você viu que elas entendiam, mesmo não tendo esse entendimento. Por quê? Porque eles sabiam que a capoeira era além de que simplesmente você movimentar o corpo, do que simplesmente você levantar a perna, do que simplesmente você baixar sua cabeça para fazer uma estrelinha, ou o que a gente chama de AU dentro da capoeira. Ela vai além. É muito louco como a capoeira não é apenas uma luta, né? Apenas entre muitas aspas, assim, né? Mas que tem toda uma disciplina por trás, né? Então, além da pessoa aprender, tipo, talvez aprender também a se defender, mas aprende a estar em grupo, aprende a respeitar o próximo. É muito bonito isso. O que é a capoeira para você em uma frase? Bem fácil essa. Essa é bem fácil. Capoeira para mim é um instrumento de transformação. Qual transformação? Transformação pessoal, transformação intelectual. A transformação é aquela que você acredita que você é capaz de ser, de se transformar.
A gente está chegando na pergunta que vai permeando todos os episódios, que é qual o conselho que você daria para a pessoa que está ali assistindo, que pensa em fazer a capoeira, que está iniciando, ou que pretende viver de arte? Para você que está pretendendo, né, viver da arte, seja ela a capoeira, a dança, a música, enfim, não importa qual seja ela. Plante hoje, para você colher a longo prazo. Não pense nada em curto prazo, não. Pense nesse longo prazo. E nesse longo prazo, insista, persista, pesquise, vá atrás. Se permita a errar e se permita acertar. Eu gosto muito do erro. Gosto mais do erro do que do próprio acerto nessa questão. Por quê? Porque o erro nos leva a refazer, a fazer novamente e fazer de uma outra maneira, de uma outra forma que seja a correta. O acerto não. O acerto, na maioria das vezes, quando você acerta, que você é elogiado, que você é aplaudido, isso possa ser que suba para sua cabeça. E aí é onde mora o perigo. Então não permita que nada suba a sua cabeça. Não permita que o aplauso seja maior do que você mesmo. Seja maior do que tudo isso. Seja maior, seja capaz. Esse é o conselho que eu dou. E não desista. Porque as dificuldades, elas vão vir. As dificuldades fazem parte, né? E errar também. Se você não errar, você não... Assim, eu nem acordo se não for para errar. Eu só aprendo errando. Foi muito prazer de ter aqui nesse episódio muito gostoso. A gente está chegando ao fim de mais um episódio. Fala para as pessoas onde elas se encontram na rede social, onde encontram para ter aula junto com o seu grupo. Primeiro, quero agradecer, né, o convite do Vozes do Palco. Falar que para mim foi uma experiência assim, qual eu fiquei um pouquinho aqui nervoso, né? Porque não estou acostumado, na verdade, mas faz parte. Quem quiser encontrar o grupo Urucungo, tá aí nas redes sociais, YouTube, tá no Instagram, no Face, @Urucungo Ancestral. Gratidão a todos. Então é isso, você assistiu o nosso episódio maravilhoso com Liminha. Vá lá no YouTube, se você estiver no YouTube ou no Spotify dê 5 estrelas, no YouTube deixa aquele like que o dedo não vai cair. Se inscreve no canal enquanto é de graça. Vamos torcer que continue de graça para sempre, né? A gente só paga com a alma. A gente está no Instagram, a gente está no X, a gente está no TikTok, em todos os lugares como @Vozes do Palco. Segue a gente lá, comenta. Se não gostou, vai lá e comenta também, é bom para o engajamento. Então, beijinhos na bunda de todos e até a próxima. Este podcast é um projeto aprovado na 22ª edição do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo. O programa VAI, com o apoio da Associação Prática Tatum. Este podcast é uma realização do coletivo Teatro, Memórias e Além. São Paulo, capital da cultura, Prefeitura da cidade de São Paulo, Cultura e Economia Criativa. Você ouviu Vozes do Palco.